Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo joinha com vocês, né? Tia Rosilda hoje veio para mais uma aula de artes, né? Então, nessa semana todinha nós tivemos aula e hoje é a aula de artes na sexta-feira, né? Então, vamos ver agora as nossas dicas, tá bom? Procure um lugar silencioso, calmo. Tenham sempre perto de vocês o lápis e a borracha, o estojo, né? Porque sempre a gente precisa de lápis, lápis de cor, né? Então, principalmente a aula de artes, tá bom? Lendas do folclore, né? Nós vamos aprender um pouquinho mais das lendas do folclore. Lembra que a gente iniciou a semana passada e tinha também no livro de vocês, né? Era isso, no livro a gente trabalhou um pouco sobre parlendas, que era o que pedia no livro. Hoje a tia vai mostrar um pouco mais sobre as lendas, todas as lendas, algumas mais importantes para vocês conhecerem melhor sobre o que significa o folclore, né? Lembra que a tia falou, são as culturas, né? As danças, tudo que acontece no nosso Brasil, na região de cultura, né? Isso, então a gente apresentou a parlenda e hoje a tia vai mostrar para vocês as lendas, tá bom? Aqui tem algumas lendas, né, que são muito conhecidas. A mula sem cabeça, o lobisomem, né? Aí tem também a cobra, o boitatá. A cobra, ela representa o boitatá, que todo mundo pensa que é um boi, mas não é. A cobra, ela representa, o nome dela é o boitatá, né? Tem o saci pererê, o curupira, né? Então a gente vai aprender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais do folclore brasileiro através das lendas, tá bom? As lendas são mitos, né, brasileiros que possuem origem de uma mitologia dos índios nativos, né? Em conjunto com o mito trazido da Europa pelos portugueses e da África pelos negros. Então, os portugueses e os negros da África trouxeram para a gente alguns mitos que eram da Europa, né, e da África. A mescla de diferentes culturas permitiram produzir mitos únicos, mas também é possível observar diversos elementos comuns desses mitos em outros povos, né? Então, tem a cultura da dança dele, né? Os mitos da dança, cantiga de roda, personagens, e hoje a gente vai aprender um pouco sobre os personagens de cada lenda, tá certo? Eu tenho aqui um curupira, eu tenho aqui a cuca, né? Então são mitos que as pessoas dizem assim que existem e não existem, mas que formam, né, essa lenda toda do folclore. Então a tia vai falar um pouquinho deles, tá bom? O curupira ou caipora, pode ser chamado de curupira ou de caipora, né? A lenda do curupira é muito antiga e já na época do descobrimento do Brasil, né, os índios acreditavam nesse ente tão encantado, né? Que parece um índiozinho de cabelo bem vermelhinho e com os pés virados para trás. Ele protege as florestas e os animais dos caçadores e pode ser visto montado sempre num porco, né? Igual uma moto, assim. Ele monta e vai andando, né? Parece um instrumento de um automóvel, um carro dele, né? Ele só anda dentro do mato em cima de um porquinho, né? É o meio de transporte dele, né? Então, assim, para agradar o curupira, basta oferecer um apito ou um fumo, né? Então, assim, ele tem o pezinho virado para trás. Sempre que ele avista um caçador ou alguém fazendo mal para um animal, o que é que ele faz? Ele assovia e ele sempre sai andando. Gente, ele vai andando, só que o pezinho dele é virado para trás, parece que ele está indo para trás, mas na verdade ele está indo de frente, mas o pezinho virado para trás, então ele despista os caçadores despistam, né? São sempre despistados pelos pezinhos dele, que sempre são virados para trás, parece que ele está indo para um lado, mas ele está indo para outro, né? Então dá para enganar bem, né? A cuca.
Para uns, a Cuca é velha, uma bruxa horrorosa. Para outros, ela é uma bruxa amorosa e ainda tem a fama, ela tem forma de jacaré. Então a Cuca, ela parece um jacaré, mas um jacaré com cabelo, né? Como a da obra do Monteiro Lobato. No Monteiro Lobato tem o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Então eles dizem que a Cuca é muito parecida com aquela Cuca do Monteiro Lobato, da história do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Ela morava em uma caverna escura. Ela pega as crianças que não gostam de dormir na hora que os pais mandam. Por isso, a canção de Ninar, que tem assim, Nana, neném, que a Cuca vem pegar. Papai foi pra roça e mamãe foi trabalhar. A gente, tudo isso é lenda, né? Então, coisas que não existem, tá bom? Então, por isso que existe essa cantiga de roda, porque existe a lenda da Cuca, né? Eu tenho também a personagem da Yara. Quem já ouviu falar na Yara, né? A Yara é uma sereia. E essa sereia, o que é que ela faz? Vamos saber agora. Então, é uma personagem essa história é muito antiga dela, né? Então, ela tem assim, antigas de pescadores. Os pescadores é que contavam a história da Yara, não é isso? A Yara, ou mãe da água, pode ser vista tanto como uma protetora dos rios, quanto como para uma sereia linda e dissimulada, né? Com o som dela, ela hipnotiza os homens, cantando, né? Aí ela encanta os homens e os atrai para o fundo do mar. Eles escutam o som e vão atrás do som e vão para o fundo do mar e ali se afogam, né? Há quem acredite que ela case com eles lá no fundo do mar, mas talvez ela só queira mesmo é que eles se afogam. Uns dizem que quando o homem entra no fundo do mar, casa com a sereia, mas não, eles se afogam, então eles vão para o fundo do mar e lá mesmo eles se afogam, né? Então ela hipnotiza com o canto dela, lindo. Então eles ficam hipnotizados e entram no fundo do mar, né? Quem não está hipnotizado não vai entrar no fundo do mar, né? Mas eles entram porque o som dela, da vozinha dela, hipnotiza eles, certo? O Saci Pererê é o mais conhecido, né? É aquele menino travesso que todo mundo diz. Esse daí é travesso, parece o Saci Pererê. Saci Pererê, ele é representado por um menino. Ele é um menino negro com uma perna só. E anda sempre com um cachimbo e um gorrinho vermelho, né? Que lhe dá poderes. Ele diz que esse gorro dele dá poderes mágicos, né? Ele vive aprontando travessuras para se divertir. Ele adora espantar os cavalos, dá nó no rabo dos cavalos, assim, né? Então ele assusta muitos cavalos. Quando os cavalos estão relixando lá dentro, aí todo mundo pensa que é o Saci, né? Ele assusta o gado, ele queima comida, ele acorda as pessoas com as gargalhadas dele. Então, o Saci, ele é um menino travesso, né? Então, ele é conhecido como um menino travesso. Então, quando criança está fazendo muita travessura, parece o Saci, né? As pessoas, quando somem sempre as pessoas colocam um par de meias e sempre aparece só uma. Dizem que é o Saci que pega a outra meia, né? Então, tudo isso é lenda, coisas que não existem, tá? O Negrinho Pastoreio. Tem até uma historinha que a gente contou, que a gente leu no livro, né, do Negrinho Pastoreio. Então, muito contada na época da escravidão, essa história. Essa triste lenda diz que havia um negrinho que era judiado pelo senhor que tomava conta dos escravos, né? Um dia ele foi castigado por ter deixado o cavalo fugir. O patrão amarrou ele no formigueiro. No dia seguinte, porém, o malvado levou um susto ao ver que o negrinho estava bem de pé e ao lado de Nossa Senhora, que é uma santa, né? Pronto para ir embora livre. Então, ele amarrou o menino e colocou o menino em cima de um formigueiro, porque o menino não prestou atenção e um cavalo fugiu. Então, o menino ficou em cima do formigueiro. Quando ele acordou,
o dono lá das terras acordou, ele viu que o negrinho estava em pé, não tinha mordida de formiga e estava do lado de uma Nossa Senhora. E o menino foi embora livre, né? Então, é uma lenda também. É lenda que as pessoas dizem que existem, né? Mas são lendas. Cobra grande, né? Por encanto, é uma índia que engravidou, todos dizem isso, né? Que é uma índia que engravidou e depois, com o tempo, ela engravidou de uma sucuri, de uma cobra, né? É coisa estranha, né? Isso mesmo. E ela deu à luz a cobras. Ixi, Maria. Então, para não chocar a sua tribo, a Índia jogou nos rios as cobras, onde eles cresceram. Mas Maria ficou malvada e mal-humorada, né? Meu Deus do céu. Um dia eles brigaram e Maria acabou morrendo, né? E conseguiu se tornar um homem quando um soldado corajoso lhe deu um leite para beber. Então, eles brigaram porque a Maria, né? O Honorato era mais passivo e a Maria era briguenta, né? Então, a Maria ficou malvada, o Honorato ficou bonzinho. Eles tiveram uma briga, uma treta, e a Maria morreu, né? E ele conseguiu se salvar, conseguiu se tornar um homem, porque ele bebeu o leite que uma pessoa lhe deu, um soldado lhe deu leite e ele se transformou em um homem, né? Estranho, né? Essas lendas, né? Então, mas é lenda. Lendas, como a tia disse, são coisas que não existem, tá? Então, aqui um recadinho para vocês. Tia, eu queria saber mais sobre as lendas. Vocês revejam o vídeo. São conteúdos que vão servir para as nossas provas, né? Então, revejam quantas vezes vocês quiserem. Vão lá no site www.escolapequenoespaço.com.br, revejam todos os vídeos. Pede para a mamãe olhar também a agenda online. Vejam quais são as atividades que vocês vão fazer. Prestem atenção em tudo para a gente fazer uma prova. Viu? Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Beijo. Bom final de semana. Até segunda-feira. Beijo, meus amores.